Opa, daí, hoje e sempre, Guarani. Meus amigos, não deu. Infelizmente, não deu. Foi triste. Triste, chuvoso, mas vamos discutir sobre o assunto no decorrer do vídeo. Beleza? Seja bem-vindo, sou Robert, conhecido como Bob. Esse é o Obugrino, um canal feito para tentar fazer o Guarani ficar ainda maior e dar os meus pitacos. Beleza? Bom, hoje, dia 10 de maio, o Guarani recebeu o São Bernardo em casa, em clima antes do jogo, né? Um clima ok, festivo. Amanhã, Dia das Mães. Quero aproveitar e dar um salve e um feliz Dia das Mães para minha mãe, Dona Nair. E, sim, público. Se não me engano, foi por volta de 3.700 pessoas. Poderia ter sido mais, né? Poderia ter sido mais. Pode ser que o clima tenha atrapalhado? Talvez, porque tava com um clima meio de chuva. Aqui também tava com um climinha meio esquisito, de chove e não chove. E até onde eu fiquei sabendo, lá no Brinco de Ouro tava com um clima ainda pior. Bom, eu não consegui ir no jogo, porque é, estudos, né? Fazendo aí uma pós na Unicamp, então acabou tendo aula hoje e também plantão no trabalho. Então não deu para comparecer. É... ok. Dito isso, recapitulando, climinha de Dia das Mães, até onde eu vi nas imagens, bastante gente acompanhado de sua excelentíssima ou da própria mãe. Clima gostoso, familiar, né? Teve também aquele esquema no clube, né, com as crianças, porém esqueceram de avisar ao time de jogar. Não jogou bem. Assim, falar que não jogou bem, eu posso estar sendo leviano. Porque até que jogou ok, mas jogou ok com aquela limitação que a gente já sabe. O time, infelizmente, o elenco foi montado de forma fraca, fraco mesmo, porque, gente, não deu, não rolou. O São Bernardo acabou fazendo um gol logo no começo, então acabou pegando muito o Guarani. E teve também um acontecimento que, olha, sinceramente, primeiro, o gol do Felipe Azevedo foi um pouquinho de falha da nossa zaga que aparentemente voltou a ser aqueles cheetos no portão, né? Aquela trava do portão é um cheetos. São Bernardo foi lá e só empurrou a porta. E aí acabou abrindo o placar. Meus amigos, tempos sombrios. Bom, o que falar do jogo? Ou melhor, do elenco do Guarani. Guarani, até que jogou, assim, jogou mal no primeiro tempo, tá? Tanto que resultou no gol. O JP Galvão, eu acho que ele tinha ido ali no Bar do Soares, na avenida, no primeiro tempo, porque sumiu no primeiro tempo. Não fez absolutamente nada que eu achei, pô, aí é brincadeira, né? JP Galvão depois foi substituído pelo Lucas Justin, que até, ok. E o João Vitor também aos 46 minutos. Ou seja, depois do intervalo acabou voltando com o Lucas Justin e João Vitor. Agora, o Nathan Camargo, puta, Nathan buscou ele tinha um amarelinho aos 56 e depois ele fez uma entrada que não precisava, uma entrada, na minha opinião, desleal. Aí já tomou o vermelho direto, né? Não teve nem segundo amarelo e já foi no vermelho. E aí, pro desespero do Bugrino, falou: odeio, pra ser um, um palavreado family friendly.
Deu, já era. O começo do jogo dava um climinha de empate, porque nem o Guarani e nem o São Bernardo parecia que estavam interessados numa vitória. E aí veio o gol do São Bernardo, e aí o São Bernardo entrou na retranca. Aí se fechou todo, o Guarani não sabia o que fazia, o JP Galvão lá no Bar de Soares. Putz, grilo. O Anderson Leite, meu amigo. O Marcelo já não tinha falado que o Anderson Leite não era um 10? Que ele não se sente um 10? O que ele tava fazendo no meio? Também não sei. Não, tanto, hoje tava, com perdão da palavra, pras pica. Ele foi no freestyle. Tanto que foi expulso. E, gente, por quê? O Isaac, pô, gente, olha, eu sei que é hoje sempre Guarani, que Guarani minha vida, meu amor, mas, gente, o que estão fazendo com o meu time? O que estão fazendo com o nosso clube, pelo amor de Deus? Olha, é desanimador. A vitória contra o Botafogo, na última rodada, pô, deu aquela esperança, né? Que a gente tinha de. Vai, agora vai. Agora vai. Apareceu o campeão, o gigante acordou. Mas aí, hoje, o São Bernardo, a gente voltou pra terra e viu que o elenco é fraquíssimo. É fraco. Bom, perdemos, né? Aquele golzinho safado do São Bernardo, com o Felipe Azevedo. E eu, sinceramente, aquela implosão que a gente teve com o futebol foi de grande valor. Top, excelente. Saiu quem tinha que sair, pelo menos uma parte, lógico. Saiu quem tinha que sair. E aí agora tá faltando mais uma galerinha aí, né? Pra ser sincero. Bom, um destaque que eu preciso dar para um jogador que estava sendo muito criticado. Assim, de torcedor já falar que nos dois primeiros jogos já deveria sair e nunca mais aparecer, que é o Andrei, o nosso goleiro. O Arzu faz milagre? Arzu é milagreiro? Porque acho que é, sinceramente. Porque o Andrei fez uma partida de primor. O Andrei veio seguro, tanto na saída com os pés, quanto com a mão, nas defesas. Olha, eu tenho que dar os parabéns. O Andrei jogou muito, jogou muito. E se não fosse ele, teria sido um placar ainda maior. Ainda maior. Então você que estava criticando o Andrei, calma, respira, tá emocionado. Vai com calma. Porque o cara, com o Arzu, vai virar o nosso Dida. Escuta o que eu tô falando, vai virar o nosso Dida. Vai faltar elenco pro Andrei. Se é que você tem paciência. E o que falar também do João Victor. O João Victor acabou entrando no segundo tempo. E te falar que com a entrada do João Victor e do Lucas Justen, até que deu uma melhorada no time, que começou a trazer perigo, né? O Guarani começou a fazer uma pressão ali no começo do segundo tempo, até metade dele. Depois todo mundo cansou. E aí foi uma pressão ok. Teve um belo chute do João Victor que foi no travessão. E sinceramente, era pra ter sido gol. E foi uma pintura. Foi uma bela jogada. Poderia ter sido gol pra pelo menos um empate. Mas infelizmente não rolou. Dito isso, o próximo jogo. Deixa eu dar até uma olhada aqui. O próximo jogo vai ser contra o Floresta. Contra o Floresta. Lá no Ceará. Isso? É, contra o Ceará. Contra o Floresta, lá no Ceará. Meu amigo, deixa eu até ver
na classificação. O Floresta atualmente está com 4 pontos, porém ainda não jogou nessa rodada que o Guarani acabou perdendo para o São Bernardo. Então, ele pode abrir uma vantagem aí de 4 pontos, porque hoje o Guarani está com 3 pontos na 17ª colocação e o Floresta com 4 pontos na 15ª colocação. Então, meu amigo, é torcer para que o Floresta perca, que o Floresta vai jogar amanhã, às 16h30, contra o Botafogo. Então, eu espero que perca o Floresta, para não se distanciar tanto. Então, esse jogo contra o Floresta vai ser importante. Por quê? É aquele jogo que a gente espera que seja já uma vitória. Porque o Floresta, não desmerecendo e não sendo babaca, o Floresta é um time menor. E a gente sabe que, sendo menor e até mesmo com uma folha salarial menor, a gente espera que o Guarani acabe ganhando. Porém, entretanto, todavia, estamos falando do Guarani. O Guarani 2026, 2025, que chegou a ser lanterna da Série C. Então não tem muito, né, o que a gente fica confiante. Porém, se o Guarani perde pro Floresta, é impeachment. E vai ter que ter a implosão da diretoria, porque vai ser um dos maiores vexames. Aliás, vai continuar sendo um dos maiores vexames. E aí a torcida vai os caralho, com o perdão da palavra. Aí, meu amigo, o torcedor tem que ir atrás de melhorar essa diretoria, porque, ou qualquer coisa que faça mexer a diretoria. Porque a gente viu que o executivo já mexeu, a comissão técnica também, e não tem milagre com um elenco desse. Infelizmente, estamos passando por um período de castigo e de condenação. A gente tá condenado com o elenco montado pelo último executivo. Infelizmente. Estamos fracos. Fracos, fracos, fracos. A gente precisa reagir. O que estão... Gente, o que estão fazendo com o nosso Guarani? O que estão fazendo? Meu amigo, a gente acabou fazendo 20% dos pontos que a gente disputou. 5 partidas, 3 pontos. Meu, o que é isso? E teoricamente, se você for levar em consideração histórico, para se classificar, teria que fazer 30 pontos. E, se eu não me engano, o Guarani vai disputar 42 pontos e tem que fazer 27. Tem bugrino confiante? Tem algum bugrino pensando que isso é possível hoje? Hoje? Eu acho que não. Ninguém tá pensando nisso. E hoje o bugrino tá preocupado até em cair pra Série D. Pelo menos no primeiro ano que cai, você disputa a Série D. E depois? Depois a gente vira um Juventus, meu amigo. Vira um Juventus. Vira a camiseta. Vira artigo de luxo pra andar no shopping de hype. De ser cult. Fala assim, nossa, aquele rapaz é bugrino. Ou, nossa, camisa do Guarani. Que difícil. Olha, é complicado, galera. Complicado. Olha, o bugrino que tá com saúde e são deveria repensar na vida. Porque olha o que estão fazendo com o nosso Guarani. Essa diretoria, pelo amor de Deus. Gente, eu nem sei o que falar. Porque é vergonhoso, é vergonhoso. Bom, é isso. A partida foi. No pré-jogo já tinha falado que a partida seria difícil, mas acabou sendo uma tragédia, porque acabamos perdendo de 1-0. Golzinho safado do São Bernardo. E agora o Guarani precisa planejar
e se reerguer no próximo sábado, dia 17, às 5 horas da tarde, lá no Ceará, contra o Floresta. E lógico, vou trazer o vídeo de pré-jogo assim que possível. Aliás, provavelmente na sexta-feira. E você, Bugrino? O que pensa? Qual que é a sua avaliação do Guarani atualmente? O que você acha que deveria mudar? Porque o que a gente está ouvindo dizer é que o Elano junto com o Farney estão tentando, né, mexer os pauzinhos para melhorar o elenco. Tanto que a janela abre logo aí, né? E complicado. Complicado, porque até em financeiro, não tá legal. O elenco, a gente tá com 32 jogadores. Tem 11 na linha. Dos 11, quantos que estão jogando bem? Eu diria 3 ou 2. Não, 4. Pra ser bem justo. E o resto, cara, pô, muito estável. Bom, e você, Bugrino, o que você acha? Comente aqui. Vamos, né, fazer uma discussão. Deixe o like, compartilhe. E, meu amigo, na vitória ou na derrota, hoje e sempre, Guarani. Valeu.